Você conhece a lista mundial de perseguição aos cristãos? O site Portas Abertas divulgou a lista atualizada dos países mais fechados ao cristianismo. E eu vou falar para você os 5 países mais perigosos para ser cristão em 2024. Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Meu nome é Ricardo e eu tô aqui para falar do Evangelho para vocês. O site Portas Abertas usa um esquema de pontuação própria que vai de 0 a 100. Eles usam isso para analisar e categorizar a perseguição em cada país. E em quinto lugar nós temos o Iêmen. O Iêmen é um país do Oriente Médio com uma população um pouco maior de 37 milhões de habitantes. A religião predominante no Iêmen é o islamismo, e lá não se tem o número certo de cristãos no lugar, mas é uma população bem pequena. A maioria dos cristãos do Iêmen são de origem muçulmana, e como a conversão é proibida por lei, os cristãos que se convertem devem se manter em segredo. Se não for assim, podem sofrer consequências severas por parte do Estado e do islamismo. Atualmente, o Iêmen ostenta 89 pontos na lista de perseguição mundial. Em quarto lugar, a Eritreia. A Eritreia é um país da África Oriental. Ela está há tanto tempo no top 10 da lista que já ficou conhecida como a Coreia do Norte africana. Apenas as igrejas ortodoxas, Eritreia, Católica Romana e Luterana são reconhecidas no país, porém são monitoradas pelo governo. Quando descobertos, cristãos de denominações não reconhecidas pelo governo são enviados para prisões insalubres por tempo indeterminado. As estimativas sugerem que cerca de 1.000 cristãos eritreus estejam presos, sem acusação formal de qualquer crime. A Eritreia tem uma população de 3,7 milhões de habitantes e cerca de 1,7 milhões de cristãos. No momento, eles ostentam 89 pontos na lista de perseguição mundial. Em terceiro lugar, a Líbia. A Líbia é um país norte-africano com uma população média de 7,1 milhões de pessoas. Por causa da instabilidade política, grande parte do país vive um tipo de anarquia permanente. O islamismo tem grande influência no país e faz com que as pessoas sejam proibidas de se converterem ao cristianismo. O país tem uma média de 35 mil cristãos e ostenta 91 pontos na lista de perseguição mundial. Em segundo lugar, Somália. A Somália é um país da África Oriental. A maioria dos cristãos da Somália são de origem muçulmana, os que os tornam um alvo do grupo Al-Shabaab, um grupo extremista que deseja acabar com a presença dos cristãos no país. Praticamente não existem igrejas na Somália, pois os grupos extremistas islâmicos intensificaram a caça aos líderes cristãos. Existe somente algumas centenas de cristãos em meio a uma população de 17 milhões de pessoas. A Somália tem 93 pontos na lista de perseguição mundial. Em primeiro lugar, Coreia do Norte. Ser cristão na Coreia do Norte trazem consequências como trabalho forçado em campos de concentração, enfrentando a fome, frio e até mesmo a morte. Nem a família daquele que confessa a Cristo como Senhor será poupada. É praticamente impossível viver livremente como um cristão na Coreia do Norte. Tudo deve ser feito em sigilo absoluto. São apenas 400 mil cristãos, numa população de 26 milhões de habitantes. A Coreia do Norte soma 96 pontos na lista de perseguição mundial e nunca saiu dos top 10. Em Marcos 16,15, Jesus diz: "Ide pregai o evangelho a toda criatura." Eu quero te fazer um convite. Aqui na descrição do vídeo vai estar o site do Portas Abertas. Entre lá, se cadastre, conheça. Lá você pode ajudar com orações específicas para cada país perseguido, conhecer a história em cada país. Tem testemunho de cristãos em cada local desses que eu citei e até mais, tem uma lista com 50 países perseguidos. E você pode ajudar financeiramente também. Então entre lá no site Portas Abertas, ajude os nossos irmãos que estão aí nesses lugares perseguidos e vamos juntos fazer o Evangelho de Jesus conhecido. Amém? Deus te abençoe.